Alguém está mentindo. Alguém aí nessa imagem está mentindo. Quem? Essa é a questão. Vem comigo para mais um vídeo aqui no canal do Rick Covil e na Covil TV. Já se inscreve nos dois canais, tá bom? O link, não tem link. Você vai aqui inscrever, você vai estar Rick Covil e Covil TV. Você se inscreve nos dois. Deixa o like, deixa o hype e eu quero a sua opinião aqui nos comentários pra gente trocar ideia sobre esse assunto que tá me deixando, ó, com a pulguinha atrás da orelha. Quem é que tá mentindo? É o Palmeiras? É a CBF? É o Mauro César? Alguém está mentindo. Vem para mais um vídeo com o Rickzeira. O Palmeiras soltou essa nota aqui, ó, gigantesca, explicando sobre uma reunião que teve com a CBF. Eu vou ler a nota aqui para vocês. Vocês sabem muito bem do que se trata, né? Foi daquele escândalo que foi o que seria o gol da vitória do Palmeiras contra o Remo, né? E que foi anulado por um erro bizonho do árbitro que sabia da regra, né? Inclusive aqui, ó, tem esse post aqui pra gente ficar vendo enquanto eu leio aqui, ó. Se o árbitro conhecia a regra, por que ela não foi aplicada? É isso que eu queria saber, né? Por que ela não foi aplicada? E o Palmeiras soltou uma nota dizendo o seguinte: a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que em reunião realizada nesta segunda-feira, com a participação de representantes de outros clubes da Série A, a Comissão de Arbitragem da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem na anulação do gol marcado pelo zagueiro Bruno Fux nos acréscimos do segundo tempo da partida contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. Durante o encontro, o Palmeiras, representado pelo diretor de futebol Anderson Barros, voltou a cobrar providências para que erros graves como este não mais se repitam, sob o risco de comprometerem a credibilidade da competição. O clube ressalta que em momento algum solicitou punições ao árbitro central e de vídeo, pois entende que todos os profissionais, incluindo os melhores, são suscetíveis a falhas. Além disso, não cabe ao Palmeiras, nem a qualquer outro clube, interferir em decisões da CBF, que por sinal vem realizando investimentos importantes em busca da evolução e do aprimoramento da arbitragem brasileira. Diante desse contexto, contudo, é fundamental refletirmos sobre o tratamento reservado ao árbitro Ramon Abate Abel, penalizado severamente pela CBF e pelo STJD há poucos meses, em razão de fatos ocorridos no clássico entre São Paulo e Palmeiras, também pelo Brasileirão. Soluções simplistas adotadas apenas com o intuito de oferecer satisfação momentânea ao ambiente externo ou a terceiros, não contribuirão com a evolução da arbitragem e do futebol nacional. E quando eu leio esta nota do Palmeiras, me passa uma seguinte impressão não, cara, uma leitura. Eu quero saber se eu não estou falando bobagem, eu quero saber a opinião de vocês. É o seguinte: o Palmeiras tá se colocando como o do bem, o bonzão. Ai, o Palmeiras não quer o mal do futebol brasileiro. E isso, cara, às vezes o Palmeiras parece bonzinho demais, tá? Bonzinho demais, principalmente por esse trecho aqui, ó, quer ver, ó? Ó, depois do Palmeiras falar que a CBF reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem, a CBF reconheceu, a CBF chegou no Palmeiras e falou, ó, erramos, vocês foram prejudicados, beleza? CBF reconheceu o erro. Palmeiras deixa muito claro que a CBF assumiu esse erro. E no final, ó, Palmeiras vem aqui com essa aqui: em momento algum solicitou punições ao árbitro. E aí ele lembra das punições que sofreu o Ramon Abate Abel. Aqui, ó. Diante desse contexto, contudo, é fundamental refletirmos sobre o tratamento reservado ao árbitro Ramon Abate Abel. Ou seja, o Palmeiras está dizendo que é o seguinte: quando o Palmeiras foi beneficiado pelo Ramon Abate Abel, e aí ele prejudicou o São Paulo, mas de tabela o Flamengo, né? Prejudicou o Flamengo, né? O Ramon Abate Abel foi punido. E que isso foi pedido pelo São Paulo, pelo Flamengo e pela mídia flamenguista. E que o Palmeiras, como o bonzinho da história, não vai fazer isso. Não quero que puna o Rafael Klein. Eu não vou me igualar a eles. Cara, parece uma atitude bonita, parece uma atitude legal. Mas o Palmeiras vem pagar de bonzinho no futebol brasileiro, onde ninguém quer saber dessa sua bondade, Palmeiras. Eu já falei diversas vezes, mano, eu quero saber a opinião de vocês. Eu não acho errada a atitude, tá? Eu acho até legal, bacana o Palmeiras agir com esse tom de, pô, eu não vou me igualar a eles, não quero ser como eles. Eu acho isso top. Mas por um lado eu me sinto meio o cordeirinho besta da história, né, mano? Porque eles vão fazer a mesma coisa. Por mais que eu ache esse ambiente do futebol brasileiro uma porcaria nesse sentido de pressão, de
dirigente e tudo mais, o Palmeiras, eu sou bonzinho, eu não quero prejudicar ninguém. Daqui a pouco eles estão prejudicando a gente de novo, pô. Eu não acho legal, não acho bonito, acho a atitude do Palmeiras bacana, mas a gente tá tratando de futebol brasileiro. Ninguém é santo no futebol brasileiro, e nem o Palmeiras é santo com essa nota, velho. Onde o Palmeiras quer jogar pra percepção pública de que o Palmeiras é o do bem e os outros são o do mal. Pô, o Palmeiras também não é santo, pô. A Leila não é santa, o Anderson Barros não é santo. Pô, ninguém é santo, mano, trabalhando com futebol. Aí o Palmeiras, ai meu Deus, eu não sou igual a eles. E já agindo de uma forma a induzir que eles são os ruins. De qualquer forma, cara, eu particularmente achei essa nota zoada, mas eu respeito quem gostou, quero saber a opinião de vocês. Mas essa nota pode estar trazendo uma mentira, ou não. Ou quem pode estar mentindo é o Mauro César. Eu vou explicar isso pra vocês depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do RicoView, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do RicoView, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? No dia seguinte, Mauro César Pereira posta isso aqui na coluna dele do UOL. CBF admite apenas que lance era interpretativo no gol anulado do Palmeiras. Ou seja, a CBF não admitiu porcaria nenhuma, segundo o Mauro César. Eu vou ler aqui pra vocês, depois a gente vai fazer uma reflexão junto. Eu já quero muito saber a opinião de vocês sobre isso, porque na moral, o que eu falo que o Palmeiras é muito besta, muito bonzinho, tá refletido nesse artigo aqui do Mauro César, que vocês vão ficar vendo a carinha dele aqui enquanto eu leio. Pra ilustrar bem aqui, ó. Ele disse o seguinte, ó. Ontem o Palmeiras publicou mais uma nota oficial. Ó, quando ele já coloca esse mais uma nota oficial, ele já tá... é o time que fica postando nota. Desta vez, sobre a arbitragem do empate do domingo contra o Remo. Nela, afirma que a CBF reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem na anulação do gol marcado pelo zagueiro Bruno Fux. No entanto, o blog apurou que a entidade não entendeu como erro, mas lance interpretativo, e que comissão de arbitragem interpretou o gol como legal, ao contrário do árbitro Rafael Klein. Segundo a CBF, exatamente por isso não houve sequer advertência, punições Punições são para erros crassos. Não foi o caso, justamente por se tratar de um lance interpretativo, reforçou a confederação. A reunião com os clubes acontece às segundas-feiras. Nela, há revisões, explicações, esclarecimentos e, quando é o caso, erros são reconhecidos. A entidade enfatizou que, além de interpretativo, a comissão de arbitragem entende o lance como muito difícil. Klein anulou o gol palmeirense nos acréscimos do segundo tempo, atendendo à recomendação de Rafael Trace. Foi ao monitor, concordou com a arbitragem de vídeo e anulou o tento, porque viu o toque de mão de Flaco Lopes antes de o zagueiro arrematar para as redes. E aí vamos lá, alguém tá mentindo. Ou é o Palmeiras que mentiu sobre a CBF ter admitido o erro, ou é o Mauro César que mentiu sobre a CBF não ter admitido o erro e ter entendido como interpretativo. Alguém tá mentindo. Uma coisa é fato, a CBF não se pronunciou. A gente não sabe a verdade. É o Palmeiras falando uma coisa de um lado, é o Mauro César falando do outro. E aí eu te pergunto, em quem vocês acreditam? Muitos de vocês vão estar olhando e falando, pô, eu acredito no Palmeiras, vou acreditar no Mauro César. E no impulso, também era a forma como eu enxergava, tá? Era a mesma forma como eu enxergava. Só que agora, pensando melhor, tentando não levar pro lado de, pô, o Mauro César é flamenguista, quer prejudicar o Palmeiras é o meu time, tentando não levar por esse lado... É muito estranho a CBF não ter soltado uma nota admitindo o erro, né? Como é que o Palmeiras solta uma nota falando pela CBF? Ó, fui lá na CBF, a CBF admitiu, mas a CBF não falou nada oficialmente. É o Palmeiras que tá falando pela CBF. Isso pra mim é no mínimo estranho. Se a CBF admite um erro crasso, como o Palmeiras sugeriu, a CBF que se manifeste. CBF, a Confederação Brasileira de Futebol admite o erro no jogo, vamos procurar melhorias para a arbitragem brasileira, blá 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 blá. A CBF não falou nada, a CBF aqui, ó, calada. O argumento do Mauro César faz mais sentido.
eles entenderam que, sim, na opinião deles, o Palmeiras foi prejudicado, mas que cabe interpretação, então não tem um erro crasso, então, enfim. E dá pra gente até entender que foi isso que falou e o Palmeiras distorceu na sua nota. E distorceu pra quê? Pra deixar claro, na minha percepção, tá? Eu quero saber a sua. Distorceu essa nota pra deixar claro que a CBF admitiu o erro, tirando a parte que a CBF falou que era interpretativo, né? O Palmeiras ignora isso, na minha forma de ver, tá? É o que a gente tá cogitando, porque não tem a CBF falando. Então o Palmeiras coloca a parte de que admitiu o erro, ignora a parte de que eles entendem que cabe margem pra interpretação. E aí que tá o ponto. O Palmeiras faz isso só pra se passar de bonzão. Mas nós, Palmeiras, não queremos a punição do árbitro Rafael Trace. Por quê? O Rafael Trace erra como todos os árbitros erram. Como errou o Ramon Abate Abel. E vocês puniram só porque foi contra o Flamengo. Mas nós não somos iguais ao Flamengo, São Paulo. Eu falei contra o Flamengo, vocês entenderam, né? Indiretamente foi contra o Flamengo, né? Que é quem brigava contra o Palmeiras. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós não vamos querer acabar com a carreira do bom Rafael Trace, que teve uma noite infeliz. Olha como nós, Sociedade Esportiva, somos o maior time do mundo, da benevolência, do amor ao próximo, ao jogo, ao futebol. Para com isso, velho. Essa é a minha leitura, tá? Se vocês estiverem discordando, deixa aqui nos comentários, eu vou respeitar a opinião de vocês, respeitem a minha também, tá? Não precisa me xingar não, vamos trocar ideia. Mas pra mim, o Palmeiras fez essa nota pra se passar de bonzão no futebol brasileiro e distorcer os fatos. É a percepção que eu tenho. E eu só vou conseguir ter uma visão real do que é quando a CBF se manifestar. E ela não se manifestou. E eu acho que ela deveria se manifestar se ela admitisse um erro. Então, pra mim, todos os elementos trazem de que quem tá falando a verdade entre Palmeiras e Mauro César, por mais bizarro que seja isso, é o Mauro César. De alguma forma. É o que mais faz sentido. Eles não têm por que punir o árbitro porque eles não veem como um erro crasso. Eles veem que ele errou dentro da regra. Ele interpretou errado dentro do que podia ali, num lance interpretativo de uma orientação que se tem só no Brasil. Enfim, eu entendo isso e repito, o Palmeiras tem que parar com esse negócio. O Palmeiras tem que bater nos caras quando eles fazem esse tipo de coisa contra a gente, mas parar de nós somos os superiores. E isso mostra uma soberba e uma arrogância da nossa diretoria, que toda vez que a Leila vai pro microfone, ai, mas o Flamengo que joga sozinho, o Palmeiras pensa no bem do futebol brasileiro, o Flamengo só pensa nele, não sei quem só pensa nele, nós pensamos no bem. Pô, vamos parar com essa soberba, vamos parar com essa arrogância também, que o Palmeiras, pô, monstro, absurdo, um dos maiores times do Brasil e do mundo, ultimamente brigando por tudo, junto com o Flamengo. Eu, pô, desprezo o que é a diretoria do Flamengo, a cultura menguista, que, pô, eu desprezo. Mas o Palmeiras também, não é o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras tá entrando numa pegada de arrogância, e que isso contamina. Isso contamina não, tá todo mundo ali, é Leila, é Barros, é Abel Ferreira também, que vai pra coletiva, não... Porque eu só quero ajudar o futebol brasileiro. Eu sei que ele quer, pô, mas vamos parar com esse... Ai, nós somos os bonzinhos, os outros são todos os maus. Então o Palmeiras é o cordeirinho e o resto é tudo lobo. Ah, vamos parar com essa hipocrisia, né, mano? Essa é a minha opinião, tá, rapaziada? Essa é a minha opinião. Desculpa se eu falei alguma coisa aí que soou mal pra vocês. Não estou falando de Palmeiras. Respeito aqui, ó. Isso aqui, ó. É o amor da minha vida, tá? Não estou ofendendo o Palmeiras. Estou dizendo que eu não boto fé no que diz a diretoria do Palmeiras. Que sim, acho que tá fazendo um bom trabalho no geral aí, mas não me representa com essas atitudes que eu entendo como soberbas, arrogantes e quem sabe até esteja mentindo numa nota que é uma coisa assim, ó, patética, tá bom? Mas pode ser que esteja totalmente ao contrário. Quem esteja mentindo é o Mauro César. Essa não foi minha leitura. É a sua? Deixa aqui nos comentários. Vamos debater. A gente não tem como saber a verdade enquanto a CBF não se posicionar. Mas cada um vai ter a impressão que lhe cabe, né? A minha impressão é essa. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto e avante palestra.